Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Hermínio. Pessoal, vamos começar agora, né? Já são 19 horas. Nós vamos dar continuidade aí no nossa disciplina, nosso conteúdo de Química Geral. Vocês devem ter visto que houve uma alteração, né? Nos materiais que a gente vai encaminhar para vocês. E hoje nós vamos fazer aqui a correção. Temos duas etapas, na verdade, né? Na primeira, nós vamos fazer a correção daquela lista de exercícios que eu deixei na aula anterior sobre modelos atômicos. E hoje, na segunda etapa, a gente inicia a tabela periódica. Eu já deixei um material para vocês, postado, uma videoaula, sobre o histórico da tabela periódica. Tá? É uma aula bastante interessante, mostra a evolução da tabela periódica. Tem até um pequeno documentário também, bastante didático, sobre o processo que levou ao desenvolvimento da tabela periódica e até chegar onde ela está hoje, né? Até chegar nesse desenho da tabela periódica que a gente conhece, que a gente utiliza hoje em química, que todos vocês já conhecem, né? Todos vocês já tiveram contato em algum momento com a tabela periódica, né? Então, o que nós iremos fazer? Eu vou abrir aquela lista de exercícios e a gente vai discutir inicialmente agora sobre modelos atômicos da aula anterior, né? Aquele conteúdo que a gente viu na aula anterior. E na sequência, nós vamos adentrar aí a esse estudo da tabela periódica, tá? Na verdade, nós vamos aprender a fazer uns cálculos de partículas subatômicas, número de prótons, nêutrons, elétrons, número atômico, número de massa, ok? Mas não é nada muito complexo, não. São cálculos simples. Por isso que eu pedi para vocês virem para essa nossa aula hoje com lápis, borracha, caderno, para vocês anotarem aí um resumo e aprenderem a fazer esses cálculos, tá joia? Então vamos lá. Vocês estão com acesso à lista de exercícios? Sim, Todos estão vendo aí a lista de exercícios? sim. Bom, essa lista ela é baseada naquele conteúdo sobre modelos atômicos que a gente viu aí na aula passada. Eu deixei para vocês também gravado como videoaula, né? A evolução. Também não tem nada de muito complexo. O importante é vocês entenderem que o raciocínio, né, mesmo estando errado algumas vezes, né? Alguns desses pesquisadores, pensadores, filósofos que desenvolveram esses modelos atômicos, o próprio nome diz, né, são modelos teóricos. O objetivo é que a gente teorize sobre o átomo, uma vez que a gente não consegue enxergar o átomo, né, por ser muito pequeno, mas que esse modelo teórico ele nos dê informações aí, subsidie o comportamento do átomo. Então, a gente precisa de explicar como funciona o comportamento do átomo, como funciona aí as reações químicas, as ligações químicas. E esses modelos foram evoluindo de modo a explicar, né, o comportamento da matéria. Por isso que é muito importante, mesmo os modelos mais simples, mais antigos aí, né? A gente começa lá estudando Leucipo e Demócrito, que dizem que o átomo é só aquela parte da matéria que a gente não consegue mais dividir. É uma coisa muito teórica, eles não tinham noção do que diziam, mas eles sabiam que a matéria poderia ser dividida, né, centenas, milhares, milhões de vezes aí, eles não sabiam ao certo, mas que uma hora chegaria em uma partícula que não se dividiria mais, que eles chamaram de átomo, né, indivisível. A partir disso, várias teorias foram desenvolvidas, principalmente a partir do século XX, né? E com o advento do estudo da radioatividade, da física e da química quântica e nuclear,
Esses modelos ganharam muita importância porque a química e a física nuclear, por exemplo, é o estudo específico do núcleo do átomo. Então, descobriu-se que muita energia estava envolvida no átomo, nas reações químicas, né, nessas partículas subatômicas, na união dos prótons no núcleo, e isso foi usado aí para diversas finalidades, né? Uma delas para fazer bombas atômicas, né? Nem sempre a química e a física elas surtem resultados benéficos aí para a humanidade, não, né? Infelizmente, o conhecimento nos leva também a esse tipo de situação de desenvolver armas de destruição em massa, né? Como as bombas atômicas aí, bombas de hidrogênio, são bombas de fissão, de fusão nuclear. Então vamos à nossa lista de exercício aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem pedir para parar, tá? Mas eu acho que é bem tranquilo. Tem uma ou outra que tem alguns conceitos, alguma coisinha aqui que não está bem explícito nos nossos slides, mas agora vocês podem tornar isso aí público, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me questionar aí. Olha só, primeiro exercício aí. Os trabalhos de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford resultaram em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor e uma de suas contribuições é... Então, questão número 1. Thomson é o autor, né? Concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar? Não está errado. Não está correto, né? Porque Thomson é o modelo que a gente chama de pudim de passas. Somente uma grande massa positiva incrustado de cargas negativas. A importância do modelo de Thomson é exatamente a aparição aí, a elaboração de um conceito de carga, né? Onde aparece carga positiva e carga negativa. Então, letra A está errado. Letra B. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo? Vocês acham que a gente pode chegar nessa conclusão? Ou não? Ele não falou de partícula subatômica, né? Ele falou de carga. Então, em nenhum momento ele disse que o átomo poderia ser dividido naquelas porções positivas e negativas. Ele só disse que existia, dentro disso tudo, cargas, né? Nesse complexo aí de massa com carga positiva e negativa. Letra C. Rutherford, pela primeira vez, constatou a natureza elétrica da matéria? O que vocês acham? Não, né? Quem constatou a natureza elétrica da matéria foi o Thomson. Como eu acabei de dizer, ele é que identificou carga positiva e carga negativa. Foi o primeiro autor de um modelo atômico a apresentar esse conceito de carga. Letra D. A partir de experiências com raios catódicos, Thomson comprovou a existência de partículas subatômicas? O que vocês acham? Essa é a resposta certa. Eu não sei se no slide tem essa questão desse experimento com raio catódico, mas foi um experimento que Thomson realizou para identificar carga positiva e carga negativa. Então, ele explicou as partículas positivas e negativas, o conceito de carga elétrica a partir de um experimento de raio catódico. Não é aquele experimento que nós fizemos com Rutherford, né? Que é um experimento diferente, ok? Aí eu tinha até ficado em dúvida, Hermínio, porque não tinha no slide e aí eu até deixei ela em branco, porque eu não vi, mas agora então tá, a dúvida tá tirada. Isso. O importante de vocês guardarem nesse exercício aqui é o seguinte, deixa eu ir na letra E aqui, ó. Rutherford reconheceu a existência de partículas nucleares sem carga elétrica denominada nêutron. Não foi Rutherford, né? Foi a partir de Bohr que nós descobrimos os nêutrons. Prótons, elétrons, nêutrons, né? Então, o que é importante vocês saberem dos modelos atômicos? Dalton identificou
classificou, vamos dizer assim, né, o átomo como uma massa indivisível, né, chamado de bolinha de gude, bola de bilhar, né? Não fala de carga. Thomson, é importante ele comprovar a existência das cargas elétricas. Então, ele não fala de partícula subatômica propriamente dito, mas ele identifica as partículas através da identificação das cargas. E Rutherford vem o modelo do sistema solar, e depois Bohr com nêutrons, e aí chega na parte que realmente nos interessa, que é a existência de prótons, nêutrons e elétrons e os cálculos que a gente vai fazer. Tá? Esses modelos é mesmo uma questão conceitual, para vocês saberem como que isso evoluiu, ok? Então, essa daí seria a letra D. A segunda, eu comecei com as mais difíceis um pouco, né? E depois vai ficando mais fácil. Justamente porque, como não tinha no slide alguma coisa, eu imaginei que vocês fossem pesquisar na internet, mas a importância mesmo é as cargas, as partículas subatômicas e a gente aprender a fazer os cálculos que a gente vai chegar daqui a pouquinho aí. Segunda questão. Em um determinado momento histórico, o modelo atômico vigente e que explicava parte da constituição da matéria considerava que o átomo era composto de um núcleo com carga positiva. Quem foi o primeiro a dizer isso? Foi? O núcleo com carga foi Rutherford, né? Ao redor deste, haviam partículas negativas uniformemente distribuídas, são os elétrons. A experiência investigativa que levou à proposição desse modelo foi aquela na qual realizou-se uma série de descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos? Não, né? A gente não falou disso. Determinou-se as leis ponderais das combinações químicas? Também não, né? Isso aí é Lavoisier, isso é um pouco mais antigo. Analisou-se espectros atômicos com emissão de luz com cores características para cada elemento? O que vocês acham? Lembram daquele modelo de Rutherford que ele libera uma partícula alfa e ela atravessa uma lâmina de ouro e gera uma cor no sulfeto de zinco, uma luz? Então seria a letra C, que seria o modelo de Rutherford, o experimento de Rutherford. D. Caracterizou-se estudos sobre radioatividade, dispersão e reflexão de partículas alfa. Vocês poderiam ter ficado em dúvida com relação a essa também, né? Alguém ficou em dúvida? Na verdade, não estava se estudando radioatividade, né? Dispersão, reflexão de partículas alfa, não. Apesar do que ele fez foi isso. Mas a radioatividade em si, ela foi explicada posteriormente. Ela é um pouco mais recente do que esse modelo de Rutherford aí. A gente vai ver depois que o modelo de Rutherford-Bohr, ele é aquele, principalmente a contribuição de Bohr, é aquela que explica o teste de chama, que é um teste que a gente vai fazer em que cada elemento químico tem uma cor diferente ao bico, né, a chama. A gente vai queimar sais e observar a coloração que gera na luz. A gente viu isso aí quando eu discuti com vocês em sala sobre fogos de artifício, né, que eu disse que os fogos de artifício, cada um é feito de um sal diferente, com um elemento químico diferente, para ter cor diferente. Um é verde, um é prata, né? E a letra E, providenciou-se a resolução de uma equação para a determinação dos níveis de energia da camada eletrônica. Isso não é especificamente o experimento de Rutherford aqui, né? Não é nesse momento. A gente estava falando sobre salto quântico, né? Que é quando um elemento passa de um para o outro. Isso aqui, na verdade, está relacionado mais ao modelo de Bohr, a absorção, camadas, ok? Então não é tão complexo assim ainda essa questão, não. Três. Essa aqui também, essa é mais tranquila, né? Até algum tempo atrás, adolescentes colecionavam figurinhas que brilhavam no escuro. Essas figuras apresentam em sua composição uma substância chamada sulfeto de zinco. O que lembra vocês aí o sulfeto de zinco? O experimento de Rutherford, né?
Este fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem o átomo dessa substância absorvem energia luminosa e salta para o nível de energia mais externo. Então, vamos lá. Quem fez o experimento com sulfeto de zinco foi o Rutherford. Mas quem falou sobre aquela questão do quantum, do salto quântico, da absorção de energia, pula para uma camada e depois retorna emitindo luz, foi o Bohr. Foi o Bohr. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Esse fenômeno pode ser explicado considerando o modelo atômico proposto por Bohr. Thomson é um modelo muito simples, de carga positiva e negativa, não explica essa questão do salto, né, de uma camada para outra, com absorção de energia e depois liberação em forma de luz. Dalton muito menos, né, uma bola de bilhar, como diz o próprio nome aí dado ao seu modelo. Lavoisier, ele fala de proporções, né, as leis ponderais aí de conservação de massa. Bohr, né, como a gente viu, foi o que explicou isso aí, do salto. E Linus Pauling a gente vai ver mais depois, que é distribuição eletrônica, né? Então, 3 seria letra D, seria o modelo de Bohr. Bom, essa aqui é para a gente preencher, ó. Leia o texto a seguir. A aceitação histórica da ideia de que a matéria é composta por átomos foi lenta e gradual. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. Vocês viram que séculos isso não foi discutido mais, né? Até Dalton aparecer com aquele modelo, isso ficou desaparecido por um tempo. Ninguém mais questionou, ninguém mais se interessou em discutir essa questão da composição da matéria, não. No final do século XVIII e início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier ganhavam aceitação generalizada, ou seja, 15, 16 séculos aqui depois, né, de Demócrito e de Leucipo, surgiu a primeira teoria atômica moderna proposta por... Quem foi que propôs? Dalton, que fez aquela proposição de que o átomo era uma bola de bilhar, né? Indivisível, indestrutível. Então, primeiro aí seria Dalton. Primeira lacuna. Essa teoria postulava que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas eram combinações de diferentes átomos segundo proporções determinadas. Moléculas, né, que formam as substâncias. Quase 100 anos depois, estudos com raios catódicos levaram Thomson, né, a questão dos raios catódicos. Essa questão responderia à questão anterior, né? Vocês perceberam isso? Aquela questão dos raios catódicos não tinha no slide, mas essa questão, quando você chegava na questão 4, você poderia voltar lá e responder aquela outra questão, né, dos raios catódicos. Quase 100 anos depois, estudos com raios catódicos levaram Thomson à descoberta do elétron. Uma partícula de massa muito pequena e carga elétrica negativa. Presente em todos os materiais conhecidos. Alguns anos depois, por meio de experimentos em que uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas alfa, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo possui em seu centro um núcleo pequeno, porém de massa considerável. As palavras que preenchem as lacunas correta e respectivamente estão reunidas em Dalton, elétron, negativa e núcleo é letra A. Letra A. Isso aí não tem dúvida, né? Tá tranquilo, né? Essa aqui tem até um poema, ó. Leia o poema apresentado a seguir. Isso foi uma questão de vestibular, ó. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos, às vezes são essas coisas em química escolar. Então, ó, quando ele fala aqui, por exemplo, de pudim de passas, ele está falando do conceito de Thomson. Campo de futebol é aquele conceito de Rutherford, que o átomo é muito pequeno, o núcleo do átomo é muito pequeno,
e está no centro de um campo de futebol com a gigante eletrosfera vazia, com alguns elétrons girando ao redor. Então, esse campo de futebol seria o conceito de Rutherford. Bolinha se chocando, quem falou de bolinha se chocando foi Dalton, né? Bolinha de gude, bola de bilhar. Os planetas do sistema solar também é Rutherford. Então, nós temos que achar uma alternativa que tem Thomson, Rutherford, Dalton, depois Rutherford de novo, né? Então seria letra A, modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford, tá certa, né? A letra B fala de Dalton, Proust, Lavoisier, né? Não tem relação com o que a gente está vendo aí. Aos aspectos dos conteúdos de cinética química, as relações de comparação entre o núcleo, eletrosfera e bolinha, campo de futebol, as diferentes dimensões representacionais do sistema solar. Bem tranquilo, né? Letra A. 6. Comemora-se neste ano de 2011 o centenário do modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, 1871 a 1937. Prêmio Nobel da Química em 1908. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. De acordo com seu experimento, Rutherford concluiu que o átomo é uma partícula maciça e indestrutível. Pode dizer, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Quem falou que o átomo é maciço e indestrutível foi Dalton. Existe no centro do átomo um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado? Falso. Errado. Falso. No centro do átomo existe um núcleo pequeno, denso, porém ele é positivamente carregado. Só isso que está errado aí. Letra C. Os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva? Falso. Isso aí é o modelo de Thomson, não é isso? Concordam? Sim. Letra D. A maioria das partículas alfa sofria um desvio ao atravessar a lâmina de ouro? Ou a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem obstáculos? Atravessavam, né? Então, só pode ser a letra E. Existe no átomo mais espaços vazios do que preenchidos. Concordam? Sim. Quais são os espaços preenchidos do átomo? A gente chama de núcleo. É o espaço denso. E o espaço vazio a gente chama de eletrosfera. Como o núcleo é muito pequeno e aquele espaço vazio é muito grande, nós temos mais espaço vazio do que propriamente dito preenchido. Então, existe no átomo, sim, mais espaços vazios, que é a eletrosfera, do que espaços preenchidos, que é o núcleo. Letra E. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? 7. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de Rutherford. Pessoal, vamos lá, vamos ver o que Rutherford disse. Elétrons mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Quem disse isso? Thomson. B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Ninguém disse isso, né? Se você for pensar em Thomson aí de carga positiva e negativa, né? Mas não é o que Rutherford também disse. Um núcleo de massa desprezível comparado à massa do elétron? Não. A gente vai ver que o núcleo tem massa. O elétron, a massa dele é muito pequena, a gente despreza nos cálculos químicos. Na nossa próxima aula agora na sequência, a gente vai ver que a gente desconsidera a massa do elétron, considera como zero, porque a massa do próton e do nêutron é muito maior. D. Uma região central com carga negativa chamada núcleo? Não. Onde está o erro? É positivo o núcleo. Positivo. Região central com carga positiva. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Ótimo. Resposta certa. Ok? Núcleo pequeno, denso, positivo por causa dos prótons e cercado de elétrons negativos na eletrosfera. Vamos fazer a relação ainda, que são 8. Relaciona as características atômicas com os cientistas que as propôs. 1 Dalton, 2 Thomson, 3 Rutherford.
Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Quem falou isso foi? Thomson seria 2. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. O mais simples de todos, que foi dito por? Dalton. Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Foi o Rutherford. Então, seria 2, 1 e 3. Bastante tranquilo, né? Mais fácil. Pessoal, eu não sei como que vai ficar ainda a questão das nossas atividades avaliativas, prova, mas não foge disso, não. Essa parte conceitual inicial de química, ela é mais para vocês compreenderem conceitos, né? A gente vai aprender a calcular agora prótons, nêutrons, elétrons, massa atômica. Então, é bem tranquilo mesmo. Como eu disse lá em aula com vocês em sala, é um nivelamento. O objetivo da disciplina é a gente pegar vocês que estão há muito tempo sem estudar ou que saíram do ensino médio e fazer um nivelamento de química para que vocês possam seguir adiante aí com as disciplinas um pouco mais complexas, que é química orgânica, bioquímica, que vocês farão aí, ok? Então vamos na 9. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário, chamado aí de sistema solar, né? O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. O Sol no centro, os planetas girando ao redor. A eletrosfera é a região do átomo que... Letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa? Sim. Sim. Contém as partículas de carga elétrica positiva? Não. Isso seria o núcleo. Contém nêutrons? Não. Isso também seria o núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Não. Isso também é o núcleo. Contém prótons e nêutrons? Não. É o núcleo. Todo o restante se refere ao núcleo, né? Somente a letra A que determina uma característica aí que apresenta a característica da eletrosfera. E a última questão aí. O processo de emissão de luz dos vagalumes é denominado bioluminescência, que nada mais é do que emissão de luz visível por organismos vivos. Muito comum em vagalume, alguns seres aí marinhos, né? Assim como na luminescência, a bioluminescência é o resultado de um processo de excitação eletrônica, cuja fonte de excitação provém de uma reação química que ocorre no organismo vivo. A partir da informação do texto, pode-se concluir que o modelo atômico que representa a luz visível dos vagalumes nós temos emissão de luz após absorção de energia. É aquele salto do elétron com a camada mais inferior, depois ele voltando para a camada mais próxima do núcleo, liberando a energia que ele absorveu previamente por uma reação química e liberando luz. Quem disse isso foi? Bohr. Bohr, letra B. O que vocês acharam do estudo dirigido aí? Bem simples, né? Bem tranquilo. Tirando um conceito ou outro lá dos primeiros exercícios, o restante é bem simples. O que nós vamos fazer agora? Vai encerrar o nosso primeiro momento aqui. Nós temos só 2 minutos para que se encerre. Eu vou voltar e vou mandar para vocês novamente o convite. E aí nós vamos... eu disponibilizei para vocês os slides, não disponibilizei? Sim. Porque a gente agora... Só um momentinho, tá? A gente agora vai utilizar os slides. Tá todo mundo vendo os slides aí? Sim. Ó, essa primeira parte aqui da tabela periódica foi o que eu apresentei para vocês. Eu deixei para vocês essa primeira parte sobre tabela periódica num vídeo que já está gravado. Já tem uma videoaula para vocês lá. É o histórico da tabela periódica, tem até um documentáriozinho, é tranquilo. Nada pra vocês se preocuparem demais. É só uma apresentação de como evoluiu até a tabela periódica que a gente tem hoje. E aí, nós vamos chegar aqui na parte de propriedades, de explicação da tabela periódica, que é uma aula mesmo que a gente vai fazer, tá? Na próxima semana. É importante a gente discutir, classificar os elementos. E o que a gente vai fazer agora está aqui no final, que é cálculo do número de partículas atômicas. Eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo de prótons, nêutrons, elétrons, dando continuidade a essa nossa aula de modelos atômicos, tá bom? Então eu vou sair aqui rapidinho, já retorno, tá? Só 5 minutinhos aí no máximo para vocês tomarem uma aguinha.
peguem papel, né, o caderno, lápis, borracha, para a gente fazer esses cálculos, tá joia? Espero vocês aqui um minutinho, tá? Abraço aí.